do pregão. Mesmo com a queda do câmbio aqui, o próprio preço interno também subiu acompanhando Chicago. Temos aí preço no Porto aqui a 87 até 85 reais no Porto Rio Grande, 87 no Porto Paranaguá. Claro que tem variações, talvez até acima disso. O próprio Valmor, que está aqui com a gente, pode nos confirmar daqui a pouquinho. Então, preço em alta, a soja aqui também no mercado interno, em função desse comportamento de Chicago. E o milho também subiu bastante hoje, em função também de previsão de estoques mais baixos nos Estados Unidos. Milho com alta superior a 3% no encerramento do dia. Mercado interno também com alta aqui, preço milho safrinha no Porto 34,50 até 35,50, no caso do Porto de Santos. Mercado físico continua lá em cima, mercado disponível, R$ 52,00 aqui no referencial de Campinas, aqui, preço CIF, aqui perto de São Paulo, e R$ 56,00 que se tem como preços praticados hoje no Rio Grande do Sul, que está mostrando os preços mais altos no país nesse momento, e já não é de agora, em função da escassez de oferta e grande demanda lá exatamente nos estados do Sul, Santa Catarina e o próprio Rio Grande do Sul. Então, o preço subindo ainda, apesar da queda do câmbio, e um quadro agora que com essa alta lá em Chicago, tanto da soja como do milho, parece que sinaliza aqui uma continuidade de preços elevados também no mercado interno, bom para produtor de soja e de milho, não tão bom aqui para o criador de aves e suínos, que já vem perdendo rentabilidade há algum tempo em função de preços extremamente elevados. Mas esse é o quadro. Então, preço, portanto, em alta. A gente tem um quadrinho, vou mostrar aqui o próprio Chicago aqui, está aqui o gráfico. Chicago aqui com preço lá em cima, 1,84, 1,76 aqui o gráfico aqui para maio. E vamos ver as cotações aqui no fechamento de Chicago, com os númerozinhos do fechamento do dia lá na Bolsa. Temos o quadrinho aqui? Aí. 10,76 para maio, 10,80 lá para julho, 10,81 e até para a futura safra aqui, referenciado em novembro, 10,63, 48% de alta. Valmor, até começar aqui a nossa conversa por aqui, o que você achou disso aí, Valmor? Surpreendeu também, não? Silmar, surpreendeu vamos dizer assim, a velocidade da alta hoje. A gente estava, eu diria assim, otimista, mas hoje foi forte, né? Foi bem forte. Então, aliás, antes da divulgação do relatório do ECI, a Conab também fez um ajuste aqui para baixo, na estimativa da safra, não só de soja, como também de milho aqui no Brasil. Milho é perfeitamente compreensível, função da seca que continua. Na soja talvez tenha surpreendido alguns aqui, porque baixou para 96,9 milhões de toneladas. No mercado se tinha números até um pouco acima disso aí. Há gente que ainda acredita que a safra é um pouco maior que isso. Portanto, também foi uma surpresa aqui, os números da Conab, que chegaram a influenciar Chicago também, antes da divulgação do relatório do USDA. Números da Conab, 96,9, é uma safra que era 99, a estimativa anterior da Conab, e fica praticamente igual à safra do ano passado, se confirmarem esses números. Bom, e o milho, como eu dizia aqui, 3,3% de alta, preço interno também subindo. Vamos ver o gráfico aqui em Chicago do milho, como é que fechou. O milho não tem uma oscilação tão forte quanto o da soja, mas também está apontando aqui, parece uma tendência de alta também, não, Valmor? Se compararmos aqui os últimos meses aqui, está um comportamento também meio fora do esperado, digamos assim, né? Preço bastante elevado para a expectativa que se tinha, embora não tão alto assim no mercado internacional. Mas o fato é que, considerando isso aí, a escassez de milho no mercado interno brasileiro, temos aí um quadro realmente de sustentação de preços elevados, pelo menos internamente aqui, em função desse quadro de reversão de expectativa com relação à safra brasileira particularmente. Para completar aqui, trigo fechou em alta também em Chicago, embora os números para o trigo aqui do SCI não tenham sido considerados altistas, mas eu acho que acompanhou aqui, pegou uma carona também no milho e na soja, acabou fechando em alta de 1 ponto percentual. Nova York, café com alta boa hoje, a quinta sessão consecutiva, 1,8%. O câmbio no Brasil despencando aqui é um fator altista para os preços lá fora. Na verdade, tinha um pouco de pressão vendedora do Brasil, diminui um pouco a competitividade do café brasileiro, acaba influenciando os preços do mercado internacional. Mercado interno aqui estabilizado, 485 até no máximo R$500 aqui, para café de boa qualidade, café arábica nas principais praças de referência de Minas Gerais. Açúcar com alta de 0,9%, câmbio no Brasil também deu um empurrão nisso aqui. Suco laranja subindo bem, 1,5%, cacau 0,7% de alta. Temos aqui um comportamento praticamente generalizado de alta, a exceção foi o algodão. Os números do SCI para o algodão não foram considerados positivos, um relatório relativamente baixista. Algodão cedeu, portanto, 0,7%.
Boi na BMF com alta de 1 ponto percentual, mercado futuro, preço estável no mercado físico, R$ 154,00 arroba. Amor, para finalizar esse nosso levantamento rápido aqui do quadro de oferta e demanda brasileira e mundial, você vê consistência, persistência nesses números? Melhora a situação do produtor brasileiro? Qual é a tua percepção nesse sentido? Eu acho que nós estamos vivendo uma transição entre uma oferta extremamente abundante para um período que existe um equilíbrio entre a oferta e a demanda. Sobre isso, nós tivemos agora essa redução, talvez, de 60 milhões de toneladas, que em algum momento a gente cogitou, para 55 milhões na Argentina. O Brasil também já não é mais, aparentemente, 100 milhões, já é um pouco menos, que é, como você comentou, a Conab está falando em 96. E ainda a gente tem a transição, vamos dizer, a gente ainda tem o período climático nos Estados Unidos pela frente. Então, seria natural que o mercado começasse a se proteger ou das perdas ou do que pode ainda vir pela frente. Você lembrou bem o aspecto da safra americana que está por ser construída, ou seja, ela não existe ainda, uma incerteza que pode permanecer até em função agora dessas quebras na América do Sul. E depois do El Niño, parece que vem El Niña aí pela frente, né? Que normalmente é ruim para a safra americana, né? Exatamente. Bom, só para finalizar aqui, citar aqui o número que mais surpreendeu o mercado, expectativa de estoque final para a próxima temporada, em função até de maior demanda de soja americana depois da quebra aqui na América do Sul, apenas 8 milhões de toneladas, parece que está retornando lá para aquele cenário de 2012, né, Valmor? Estamos de 14 milhões de toneladas para 8, ou seja, é uma coisa bem mais apertada do que seria de se esperar até pouco tempo atrás, né? Bom, e o Ministério da Agricultura elevou hoje os preços mínimos do trigo. O preço do tipo 1 subiu 10,5% no sul e no sudeste, passando para R$ 38,65 a saca no sul e R$ 42,63 por saca no sudeste. Já no centro-oeste e na Bahia, o reajuste foi de 15%, é isso? Passando para R$ 44,26 a saca. O aumento do preço mínimo para o trigo é válido a partir de julho, a partir de 1º de julho. E o Conselho Nacional do Café criticou hoje as novas medidas adotadas pelo governo que devem afetar o setor. Está liberada a importação de grão de café do Peru e, além disso, foram anunciados os novos preços mínimos de garantia para o café, com reajuste de 7,5%, que foi considerado extremamente baixo pelo setor produtivo. Vamos acompanhar a opinião aqui do presidente do Conselho Nacional do Café, que não gostou nada disso aí. O setor agrícola hoje foi surpreendido com uma portaria publicada no Diário Oficial da União, liberando as importações de café do Peru. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o presidente do Conselho Nacional do Café, deputado federal Silas Brasileiro. Deputado, o que vai representar essa importação? Bom, o Peru hoje produz cerca de 5 milhões de sacas de café e consome 100 mil sacas. Imagina um excedente aí de 4 milhões de sacas de café e nós estamos abrindo a possibilidade de importar para o nosso país. E, de repente, nós estamos trazendo um café quando não se preveu, inclusive, fosse verificada a sanidade desse café. Então, nos preocupa sobremaneira, vamos tomar todas as medidas necessárias, porque é triste quando nós vemos a despedida da ministra determinando uma resolução como essa. E também sobre o tema café, hoje o Ministério da Agricultura divulgou os preços mínimos, né, do Arábica e do Conilon, com um aumento aí de 7,5%. O que o senhor achou desses novos valores? Nós estamos há 3 anos sem correção. Nós tivemos alta de salário, tivemos alta de combustível, de manutenção do nosso equipamento, juros abusivos, insumos com um preço enorme, e, de repente, após 3 anos, uma correção de 7,5%. É ridículo. Ok, deputado, obrigada pela entrevista. De Brasília, Daniela Castro para o Terra Viva, o canal de quem planta e cria. É isso aí. Agora a gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco vamos conversar aqui com o presidente da Cofcoagri, Valmor Scheffler, que nos brinda com a sua presença aqui ao vivo nesta terça-feira do Consultor Terra Viva. A gente volta já. De volta com o Consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal de Quem Planta e Cria.
Por meio da Advocacia Geral da União, o governo ingressou nesta terça-feira com nova ação no Supremo Tribunal Federal para tentar anular o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas na tarde dessa mesma terça-feira, a mesa do Senado abriu já a inscrição para os oradores que vão votar amanhã o processo de afastamento da presidente. A sessão está confirmadíssima para começar às 9 horas da manhã e deve, claro, prosseguir até altas horas da noite, na medida que já tem mais de 60 inscritos para se manifestarem para dar o seu voto com aquela manifestação que deve durar de 10 a 15 minutos para cada um, portanto, a coisa vai longe. E a expectativa, por enquanto, segundo os analistas, os cientistas políticos estão avaliando aqui, a expectativa é de que o processo vai ter votação favorável ao prosseguimento realmente do julgamento da presidente, aí já o desfecho do processo de impeachment com o afastamento da presidente Dilma Rousseff por 180 dias. Existem duas listas de oradores, uma para parlamentares contrários ao impeachment e outra para defensores do afastamento da presidente. Na sessão, os senadores vão votar o parecer do relator da Comissão Especial do Impeachment no Senado, Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que defende a abertura do processo de afastamento. Para ter início, a sessão precisa de, no mínimo, 41 senadores presentes. E para ser aprovado o parecer, é preciso maioria simples dos senadores, ou seja, a metade dos presentes mais um. Se o parecer for aprovado, o processo de impeachment é formalmente instaurado e Dilma Rousseff será afastada da sua função por 180 dias. Neste caso, o vice Michel Temer assume a presidência da República. Se o parecer for rejeitado, o processo é arquivado. Segundo o presidente do Senado, Renan Calheiros, a decisão já deve sair nesta quarta-feira. A expectativa é que tenhamos pelo menos a participação de 60 oradores. Se isso acontecer, nós vamos ter 10 horas de sessão. Mas o objetivo é concluirmos a sessão ainda na quarta-feira. É isso aí. E lembrando que eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios hoje o presidente da COFCOAGRO, Valmor Scheffel. A COFCOAGRO, que é uma estatal chinesa aqui que está entrando com tudo aqui no Brasil. Mas eu gostaria que o próprio Valmor nos dissesse um pouquinho mais aí o que é exatamente a COFCOAGRO, qual é o seu perfil, particularmente aqui no Brasil, agora com essa iniciativa nova de expandir suas atividades aqui no nosso país. Valmor, conta para nós o que é a COFCO hoje, mundialmente falando, e a sua participação aqui no Brasil a partir dessa nova iniciativa. Tá bom. A COFCO, ela é hoje a maior empresa do agrobusiness mundial em termos de ativos. Ela é maior do que as empresas do conhecido ABCD em termos de ativos. Em termos de vendas, eu tenho dado de 2014, 2015 não consolidou ainda, pelo menos não tenho conhecimento. Em 2014 nós fomos o terceiro maior em vendas, né, global. E a gente também é um grande, eu diria que como importador de grãos para a China, a gente vem sendo consistentemente o maior ou o segundo. Né? Então essa é a COFCO, uma empresa chinesa muito forte, a maior empresa de alimentos da China. E a gente vem expandindo aqui. No Brasil hoje nós temos 26 unidades já. Áreas de atuação quais são, Valmor? Mundialmente e aqui no Brasil? Mundialmente é muito variado, Silmar. Nós temos, por exemplo, na China, nós somos o sócio da Coca-Cola, entre outras coisas. A gente produz chá, produz o arroz da China, uma boa parte, a gente que abastece óleos vegetais, hambúrgueres. A empresa tem hotelaria, a empresa tem empreendimentos imobiliários, é muito grande. Aqui no Brasil nós atuamos basicamente no açúcar, grãos e oleaginosas, café. Nós também temos um pequeno negócio de fertilizantes e também estamos no algodão. Né? Okay. Em termos de processamento, são 4 usinas, né? São 4 usinas. 4 usinas em São Paulo? Em São Paulo, no estado de São Paulo, muito próximas umas das outras, o que nos deixa numa posição bastante interessante em termos de sinergias, né, capturar sinergias. E nós temos também a fábrica de óleo que fica sobre a ferrovia lá em Rondonópolis. No Mato Grosso.
O Valmor, a COFCO aqui, ela ingressou para valer aqui, especialmente nessa área de grãos, pelo meu conhecimento aqui, com a compra da Nidera, isso foi um pouco tempo atrás, e particularmente da Nobel Agri, né, que é o processo mais recente, que transforma a COFCO brasileira aqui, na verdade, é a Nobel Agri aqui atuando nessas áreas todas que você citou, né? Nós somos o que era antigamente a Nobel Agri. A diferença é que, ao invés de ser um capital de Hong Kong, hoje nós somos um capital totalmente chinês. E, como eu disse, é parte do grande grupo COFCO, né? Referência mundial em termos de alimentos. E aqui no Brasil, um dos grandes focos de expansão vai ser o próprio setor de grãos, né? Soja particularmente. A gente tem uma... Eu acho que é importante falar um pouco sobre isso. Nós temos uma função no mercado que é basicamente abastecer as nossas operações da China. E isso nos deixa hoje como, provavelmente aqui no Brasil, o maior importador de soja já nesse momento do Brasil. E se não, a gente deve estar aí entre os 2 ou 3 primeiros colocados como importadores de soja do Brasil. Muito bem. Dito esse perfil, a gente vai para um breve intervalo. Em seguidinho, a gente vai falar aqui de perspectivas futuras aqui, da atuação da COFCO aqui no Brasil, a visão do Valmor sobre o mercado brasileiro, sobre o agronegócio brasileiro. Ou seja, ele tem muito a dizer, até porque ele conhece esse setor há muito tempo e foi presidente de outras empresas aqui nessa área de atuação, portanto tem um conhecimento muito profundo do agronegócio brasileiro. Vai contar para a gente essa visão e a visão dos chineses também com essa sua expansão programada aqui para o nosso país. A gente volta em seguidinho. De volta com o consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. E hoje recebendo aqui o presidente da COFCO Agri, Valmor Scheffer. Valmor, perspectiva de investimento. A gente viu aqui o quadro político aqui, nós estamos numa transição agora, saindo de um governo, possivelmente com um novo, ou não, vai depender do que vai acontecer nos próximos dias lá no Senado. Isso muda, esse cenário muda alguma coisa, a visão de vocês, a estratégia de vocês de investir no Brasil? Até, eu começo a pergunta, é o seguinte, qual foi a intenção de entrar diretamente no mercado brasileiro na medida que vocês já compravam aqui do Brasil através de terceiros, né? Veja bem, Silmar, no caso vamos dizer, dessa turbulência que a gente está vivendo no Brasil hoje, eu diria que se você olhar isso sob o ponto de vista de uma empresa de commodities, o grande cuidado é com a volatilidade da moeda. Então nós temos uma administração de risco muito forte. E eu acho que uma situação como essa acaba afetando aqueles que não conseguem ter uma administração de risco adequada, porque cria uma volatilidade impressionante. Você vê, no mesmo dia ele foi a 3,67 e daqui a pouco ele estava a 3,47 e daqui a pouco fecha a 3,53. É muito difícil você tocar um negócio com uma volatilidade tão grande se você não tem uma boa administração do risco, um hedging, está preparado operacionalmente para isso. Então, quer dizer, projetos de investimento continuam? Não, os projetos continuam. Nós confiamos muito no agro brasileiro, nós temos certeza que esse ano a gente tem uma pequena queda em relação às primeiras estimativas de produção, deu seca, agora lá para frente vai continuar crescendo. E nós queremos crescer junto, vamos crescer em infraestrutura, vamos crescer o nosso parque industrial e a gente vai avançar junto com o agro brasileiro. Vocês têm algum projeto em termos de infraestrutura também? E onde? Nós temos hoje aí uns 4 ou 5 projetos que a gente está em fase final de avaliação. São projetos de infraestrutura e eu ainda não posso te dizer onde é que eles vão ser situados, mas obviamente que eles vão ser colocados em pontos estratégicos da produção e do escoamento. Né? Já tem investimento chinês aqui em infraestrutura, inclusive eu acho que em obras de ferrovia, em obras de logística, por exemplo. Isso também, a COFCO também entra nesse tipo de projeto? Ou é simplesmente mais no comércio ou no processamento de alimentos? Não, eu te diria o seguinte, a gente vê todas as oportunidades de investimento na logística como verdadeiras oportunidades. Quer dizer, se amanhã depois vocês virem a COFCO investindo em vagões, talvez até em caminhões, não seria de estranhar. Né?
A gente trabalha bem a cadeia. E setores-alvo mais fortes em termos de projeto de expansão? Vocês atuam em várias áreas aqui, algum setor mais privilegiado do que outro em termos de projetos, de investimento? Eu acho que nós deveríamos considerar o crescimento dessa parte de infraestrutura para justamente servir a China, abastecer a China dentro da necessidade da nossa empresa. E a gente também vê com bons olhos outros setores, por exemplo, o açúcar. Né? O açúcar está revertendo de forma impressionante a sua situação. E a gente olha isso com algum otimismo, como eventualmente um potencial investidor. A atuação da COFCO aqui é basicamente no atacadão, né? Ou seja, não tem áreas de atuação, por exemplo, de varejo, processamento de óleo de soja para um supermercado, não é essa área? Não, não é esse o nosso... Nem açúcar? Não é. No açúcar até nós temos uma pequena participação no mercado doméstico, nós temos uma marca, mas não é o nosso negócio. O nosso negócio é a commodity mesmo. Do óleo nós fazemos o biodiesel. Nós somos um grande player de biodiesel no Brasil, mas é até aí que nós chegamos. No caso do etanol? O etanol também é um produto que a gente simplesmente participa da cadeia na produção e aí passa o etanol para as distribuidoras, como é o mercado brasileiro. Nós não temos intenção de investir mais um passo na cadeia, não. Nós queremos ser um produtor muito eficiente de etanol e açúcar. Vamos a atuação da COFCO em área portuária, o que se tem aí, o que se vai ter, por exemplo? Nós temos um porto, Silmar, em Santos, nós temos um terminal portuário em Santos. Para nossa sorte, o nosso terminal portuário é vizinho do terminal da Nidera. Então, na verdade, nós, como irmãos que somos como empresa, nós temos aí 2 terminais, um junto ao lado do outro. Isso pode potencialmente virar um grande porto, né? Um grande terminal portuário. Alguma expectativa de investimento no norte também, não? Nesse momento nós temos lá contratos, né? Nós temos contratos grandes de portuários grandes e também de transporte de barcaças bem grandes. São contratos de longo prazo. A gente não tem olhado o investimento nesse momento porque a gente está satisfeito com o que tem lá, terceirizado. Mas, como eu disse, a COFCO na infraestrutura ela olha tudo como oportunidade, né? Muito bom, a gente vai para um breve intervalo, em seguidinho a gente volta para continuar essa conversa aqui com o Valmor Schaeffer, presidente da COFCO Agri, uma atuação fortíssima aqui, expandindo suas atividades aqui no Brasil. A gente volta já. De volta com o consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. E recebendo aqui hoje para esse bate-papo o Valmor Schaeffer, que é o presidente aqui da COFCO Agri, que está entrando a mila aqui pelo Brasil. E o Valmor, a COFCO está entrando aqui, vai concorrer diretamente com as grandes tradings que a gente já conhece, o produtor nosso aqui conhece a ADM, citar os nomes aqui, ADM, Bunge, Cargill e também a Dreyfus, né, a LCD, a LDC. E a COFCO agora é a sexta nesse time aqui e vem com força, né? Quais são os diferenciais? O que vocês trazem de novo aqui para o nosso produtor aqui, que já está acostumado com essas 5, dessas 4, na verdade, né? Quinta aqui é a COFCO. O que tem de novo aqui? O que essa concorrência... Obviamente que essa concorrência é boa para o produtor, né, Valmor? Não, a concorrência é boa, Silmar. O que eu acho que nós trazemos é que a grande demanda de soja no mundo hoje é a China. É verdade. Então nós, como COFCO, a gente está aproximando a demanda ao produtor, está trazendo a demanda até o produtor. Antigamente a lógica toda era o produtor entrega no interior, uma empresa nacional faz o meio de campo, depois a trading leva até a China e lá vende para uma empresa chinesa. Hoje nós estamos nos aproximando dos produtores, nós contratamos uma equipe bastante experiente, a gente ainda está incrementando a nossa equipe em termos de pessoal, de talento, então a gente está bem preparado para disputar esse mercado, oferecendo justamente isso, uma ligação com o demandante.
direto ao ponto, né? Ou seja, sem intermediários. Exatamente. Isso é uma novidade, na verdade, né? Em termos globais da própria China. Não é só no Brasil, no mundo inteiro essa estratégia, não? Mas mais aqui, né? Não, essa é uma estratégia para o mundo inteiro. Nós ainda temos uma presença muito pequena nos Estados Unidos, mas nós somos fortes na Argentina, a gente é forte no Brasil, no Paraguai e na Europa a gente é muito forte, né? No norte da Europa especialmente. Então a COFCO já é uma empresa, vamos dizer, bem grande, operações significativas essa é a lógica. Nós temos uma grande demanda e a gente precisa servi-la. Perfeito. E aí, claro, vocês vão trazer diferenciais aqui para interessar o produtor, já que estão entrando nesse jogo aqui, depois de 100 anos aqui das outras 4 que já estavam no mercado. Dá para falar em estratégia aqui ou é segredo comercial, Valmor? Em última instância, aquele que aproxima o produtor do consumidor final é o que traz o maior benefício, né? Obviamente que a gente trabalha no mercado competitivo, acompanha esse mercado, mas ao final do dia nós fazemos esse elo, coisa que os outros só fazem parcialmente, a gente faz ele na integridade. Em termos de atuação direta com o pessoal próprio, né? É alguma região específica para começar, não? Não, as nossas atuações, vamos dizer, dentro do Brasil, elas vão seguir a lógica dos 4 estados de maior produção, como prioridade. E daí E aí negociando com outras, com cooperativas, com cerealistas, etc. E diretamente com produtores também, né? E cada vez mais com o produtor. Mais diretamente com o produtor. Cada vez mais a gente vai estar interagindo com o produtor. Que isso, na verdade, é uma estratégia bastante eficiente na medida em que se quer aproximar uma ponta da outra, né? Ou seja, direto ao ponto. Exatamente. Obviamente que nós prezamos muito as cooperativas, a gente tem um volume muito intenso de negócio com as cooperativas, comerciantes também, as empresas de agroquímicos, nós temos um relacionamento muito bom com elas, como supridoras que são de soja também para nós. Mas o nosso foco é, sem dúvida nenhuma, o produtor, né? Paulo, nós estamos numa fase aqui intermediária aqui, esse ano o produtor meio descapitalizado aqui em função de seca também, afetou bastante, aumento de custo de produção também. Agora, confiança permanece, inclusive, que se você está investindo aqui, porque acredita que o setor volta a investir, volta a crescer em termos de produção, né, Valmor? Não, o setor vai continuar crescendo. No momento em que a gente via o setor perder liquidez, acontece essa alta em Chicago, que de alguma forma compensa a queda do dólar. Eu acho que se o Banco Central tiver uma boa política de manutenção de valor do dólar e o mercado acompanhar isso, junto com o Chicago mais forte, eu acho que o produtor vai voltar a se capitalizar e uma boa parte já é capitalizado, mas vai generalizar a capitalização de novo no campo. Muito bom. Conversei aqui com o Valmor Schaeffer, presidente da COFCO Agro, estatal chinesa com atuação global, e entra com força aqui no mercado brasileiro, vai concorrer com as grandes 3 que já estão instaladas aqui, certamente, e essa expectativa, isso vai trazer cada vez mais benefícios para o produtor. Valmor, seu boa noite aqui para o nosso produtor. Bom, boa noite e como sempre, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de conversar com os produtores em geral e comerciantes, é deixar aqui sempre a nossa intenção de continuar crescendo, de continuar apoiando o campo, sendo um grande financiador do agro brasileiro, e aí seguir adiante nessa nossa estratégia, nessa nossa função de servir o grande consumidor mundial de soja, de milho, que é a China. Muito bem. Valmor, muito obrigado pela sua participação no programa, espero que volte mais vezes aqui e eu agradeço também a audiência do nosso produtor rural aqui. A gente termina o programa de hoje sempre homenageando, como a gente faz outros dias, uma agrocidade referencial do agronegócio brasileiro. E a agrocidade homenageada de hoje é Rondonópolis, lá no sul do Mato Grosso, onde, a propósito, a própria COFCO já tem uma unidade de processamento de soja. Boa noite a todos e até amanhã.